Isaías no capítulo 1, versículo 16 ao 19. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se vocês quiserem e derem ouvido para mim, vocês comerão, com certeza, o melhor que tem essa terra. Na vida, a gente só quer ser feliz, e é o que todo mundo quer. A gente quer ser feliz. A gente se casa para ser feliz. Tudo na nossa vida. Nós trabalhamos, nós acordamos de manhã, porque não somente a questão do sustento, mas a questão de gerar felicidade para a nossa família, gerar coisas boas. Todos nós queremos passar pela vida e, como diz esse texto que acabamos de ler, comer o melhor dessa terra. E esse texto, que termina como comereis o melhor dessa terra, ele tem versículos que antecedem a esse versículo. E Deus usa esse versículo para motivar Israel a deixar os seus pecados. Israel estava transitando por um caminho muito ruim. E Deus diz: eu quero que vocês comam o melhor dessa terra. Então é preciso que vocês consertem esse caminho que vocês estão transitando. Quando lemos esse texto, a maioria das pessoas somente pega essa última parte do versículo: e comereis o melhor dessa terra. Às vezes profetizamos isso: comereis o melhor dessa terra, e comereis o melhor dessa terra, como se a palavra fosse somente isso, uma promessa de Deus de que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas nós nos esquecemos que essa promessa de comer o melhor da terra estava intimamente ligada ao chamado que o profeta Isaías estava dando a toda a nação para abandonarem o pecado, pararem com a iniquidade, parar de fazer coisas erradas. E diante dessa situação, de parar de fazer as coisas erradas na vida, ele diz: então, farei com que vocês comam o melhor dessa terra. Na verdade, esse texto que lemos é um chamado ao arrependimento, porque a única forma de Deus poder agir na vida do pecador não é impedi-lo de pecar, mas é levá-lo ao arrependimento. Porque se Deus pudesse impedir a gente de pecar, Ele já teria feito, mas Ele não consegue fazer isso, porque não é a ação dEle nos impedir, mas é revelar sobre o pecado. Então Ele nos revela para que a gente decida fugir do pecado. Então todo dia o pecado vem e me chama, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, e eu escolho a Cristo todos os dias. É um chamado, é um chamado. Deus, quando leva o seu povo a sair do Egito, Ele faz uma promessa parecida. Ele diz que levarei vocês a uma terra que mana leite e mel. Você não pode pegar somente essa parte, uma terra que mana leite e mel. Então Deus quer te levar, meu querido, para uma terra. Eu já escutei isso. Deus quer te levar, querido, para uma terra que mana leite e mel. A gente escuta tantas profetadas desse tipo. Só que antes, para você estar numa terra que mana leite e mel, antes teve 400 anos de escravidão. Há um percurso de 400 anos de escravidão, para depois ir para uma terra que mana leite e mel. Toda promessa, meu querido, vai passar por um processo, e esse processo nós chamamos de jornada.
Todo destino, como vimos semana passada, tem que ter um percurso. Você já percebeu que muitas vezes, para que você tenha um momento de alegria, porque primeiramente você passou por um momento de tristeza? Você percebeu que a alegria só pode ser realmente sentida se você primeiro passou por um processo de tristeza? A Bíblia fala que uma mulher, ela fica muito feliz quando tem um filho, que se esquece até do momento de dor que passou. Não se traz uma criança à luz da vida sem primeiro passar pelas dores de parto. Quase sempre, meu amado, a alegria só é extremamente identificada e sentida quando se passa por um momento de tristeza. No Salmo 30, no versículo 5, a palavra diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Para que a gente viva a alegria ou sinta a alegria de uma forma intensa, é preciso que primeiramente o choro aconteça. Porque se você tiver uma vida só de alegria, uma jornada só de alegria, você não vai valorizar o destino. A vida tem percalços. Isso vocês sempre vão ouvir, porque jamais mentirei para vocês. Não se colhe frutos sem que primeiro o trabalhador se arrebente de trabalhar de sol a sol. Primeiro ele trabalha muito, primeiro ele se cansa, aí depois chega o momento da colheita. A sombra de uma árvore só pode trazer alívio se você primeiro estiver passando pelo sol muito forte. Você só percebe o valor de uma sombra de uma árvore quando você, primeiramente, passou por um sol muito forte. Às vezes nós não nos sentimos gratos pela comida, e principalmente os nossos filhos, essa geração não sabe o que é gratidão pela comida. Você sabe por que não sabem o que é gratidão pela comida? Sabe por que os nossos filhos fazem cara feia quando está comendo uma coisa que não gosta? Aliás, essa palavra não gosto só existe, sabe por quê? Porque eles não sabem o que é passar fome. Não sabem. A minha mãe me contava que na época que ela era criança, ela tinha mandioca cozida todos os dias. E o grande desejo dela era tomar café. Mas não tinha café. Então diz que eles catavam no mato uma florzinha, uma semente chamada fedegoso. Eu não sei nem se existe mais. E aquele era o café que ela tomava. Pessoas que viveram a sua vida tomando chá de fedegoso, quando pega um café na mão, toma assim. Primeiro se toma o fedegoso, para depois ter sentido o café. Nós comemos do bom e do melhor. Então os nossos filhos falam: eu não gosto disso. Faz cara feia. Oh, que batata maravilhosa daquele dia. Os legendários sabem o que é isso. Você já comeu uma batata que nem aquela? Eu fico arrepiado só de pensar. Meu Deus, que batata. Aí quando você vai trabalhar no legendário, você come a batata e fala: está diferente, né? Não é o mesmo gosto, não é? Aí o cara que está passando pelo legendário do seu lado está assim, ó. Ele não está comendo, ele está namorando a batata. Às vezes nós criamos para nós um Deus de amor
que nós achamos que por Ele nos amar, Ele nos livrará de sermos confrontados e que Ele facilitará a nossa jornada. Por nós não entendermos o amor, nós achamos que esse Deus, que nós sabemos que é um Deus de amor, facilitará a nossa jornada. Paulo descreve na sua vida que ele teve um confronto com Deus, e se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje Deus é um Deus que gera confrontos. Deus é um Deus de confrontos. Aí você pensa aí, viu, Bruna, pra você colocar no tema, Deus é um Deus de confrontos. Paulo tem um confronto com Deus, que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10, bastante conhecido. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, um capeta, um demônio, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando a gente olha para um texto desse, eu não consigo enxergar, perdão, irmão, em nenhum de nós, começando por mim, não consigo entrar nesse texto com a minha vida, e nenhum dos irmãos. Só que a gente vê Paulo fazendo curas, sinais, prodígios, maravilhas, ressuscitando mortos, serpente mordendo ele, não acontecia nada. O anjo vem e fala com ele: olha, o naufrágio, fica tranquilo, vai perder o barco, mas vocês não vão morrer ninguém, eu vou salvar a vida de todo mundo por sua causa. A gente vê sinais e maravilhas acontecendo com Paulo, mas eu não consigo me ver, sinceridade, no versículo 10, que diz assim: sinto prazer em ser fraco, em ser injuriado. Quando eu sou injuriado, eu quero revidar. Nas necessidades, ninguém gosta de passar necessidade. Em ser perseguido e viver angustiado. A gente não se enquadra nesse perfil. E ele pede para Deus, por 3 vezes: Deus, me ajuda, tira esse espinho da minha carne, tira isso de mim. Me ajuda na minha jornada, me ajuda. O senhor sabe onde eu tenho que chegar? Sabemos que Paulo chegou em Roma, e lá ele encerrou a sua vida, ensinando e pregando o Evangelho lá em Roma. E ele pede para Deus que tire o espinho da carne dele. E Deus disse, eu vou colocar com as minhas palavras: eu não tiro espinho da vida de ninguém. Quando Golias se levanta para confrontar, lembra que Deus é um Deus de confronto? Deus é um Deus de confronto. Golias se levanta, o que ele faz? Confronta o exército do Senhor. Qual era o objetivo de Deus em permitir que um circunciso confrontasse? Golias foi usado por Deus, e às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Golias foi usado por Deus. E eu pergunto, aonde estava Saul no momento do confronto? A Bíblia diz que eles se reuniram num vale, filisteus do lado de cá, povo de Israel do lado de cá, e Golias se levanta do lado filisteu por muitos dias e provoca. Onde está Saul? Saul era o homem mais alto que tinha em Israel, o mais forte, mais belo. A Bíblia fala que era um homem muito alto, forte, ruivo, destro na espada. Se tinha alguém que tinha condição de enfrentar o gigante, era Saul. E o que Saul fez? Se escondeu, fugiu do confronto.
Aí Deus pega um menino, 17 anos de idade aproximadamente, e esse menino, quando vê o gigante, ao contrário de Saul, vai para cima, vai para o confronto. Ele encara o confronto. Quem é que Deus abençoa, irmãos? Quem é aquele que é abençoado? É aquele que encara o confronto. Primeiro Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, tem uma frase aqui muito conhecida na Bíblia, que Samuel dá na orelha de Saul, foi quando Deus rejeitou Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul era arrogante e desobediente. Deus o confronta e diz para ele: você vai para a guerra, eu vou te dar a vitória, mas você não pegue nada do inimigo, mate tudo. O que Saul faz? Desobedece, pega o melhor dos animais e dá uma boa desculpa. Toda desobediência tem uma boa desculpa. O desobediente sempre fará isso. Ele é confrontado por Deus, mas ele não obedece, ele confronta. E o que foi que Saul disse? Eu guardei o melhor da oferta, eu guardei o melhor para o Senhor. Parecia até uma boa justificativa, porque todo desobediente aparentemente tem boas desculpas, tem bons argumentos, tem boas razões, e dá até para enganar muita pessoa, só não engana a Deus. Saul perde o confronto com a palavra de Deus, e a partir desse momento, o que acontece com ele? Ele se torna um homem perturbado por espíritos malignos. Deus, guarde bem isso, entrega os desobedientes ao próprio destino. No processo da desobediência, Deus não consegue mais colocar a pessoa no destino, e ela é entregue ao próprio destino. Já Davi, quando confrontado com o seu pecado, cai aos pés do Senhor. Por isso, mesmo não livrando das consequências, Deus não se afasta de Davi. Não se afasta. Deus sempre, meus irmãos, nos confrontará, pois tentará obter de nós uma fé mais pura e tirará a melhor versão de nós mesmos. Entenderam? O confronto, homens, o confronto, né? Alguns estão entendendo. O confronto é nele que Deus tira o melhor de nós. Quando eu fujo do confronto, eu impeço Deus de tirar o melhor de mim. Ele sempre nos confrontará para obter de nós uma fé mais pura. O processo é o mesmo com todo mundo. Deus faz a ferida, mas depois Ele cura. Jó capítulo 5, versículo 18, a gente tem dificuldade de entender que Deus fere a gente. Ele fere, irmãos. Jó 5,18, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere, e com as suas próprias mãos Ele cura. Deus não abençoa desobedientes que fogem do confronto da verdade. Adão foge do confronto com Deus. Deus aparece e diz: Adão, onde você está?
Deus estava pronto para conversar, para ter um tete a tete, um confronto. O que ele faz? Foge. Homens têm que ser fortes, mulheres têm que ser felizes. Eu nunca mais vou esquecer isso. Nem vocês, né? Ai, que cacetada que eu tomei quando eu vi isso. Ah, Senhor, livra a gente de ser homem frouxo. Para que uma mulher seja feliz, o seu homem tem que ser forte. Tem que pegar na mão dela e dizer: vamos orar nessa jornada. Eu estou com você, porque essa jornada é importante. Porque é essa jornada que me levará para o destino. Homens que acham que só porque trabalham e põem dinheiro em casa são machos, não. Jesus teve 2 confrontos na sua vida de forma mais intensa, mostrando ali o que é um confronto. O primeiro confronto em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Gente, isso aqui é um confronto terrível que a gente não para pensar, porque aqui dá a impressão que aconteceu em poucos segundos, e houve um ataque de 40 dias e 40 noites de confronto. É muito confronto. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. O que é isso? Confronto. Para e pensa. É 40 dias, eu li isso daqui para você em 15 segundos. São 40 dias sendo perturbado em todas as questões humanas possíveis, emocionais, físicas, o tempo todo sendo confrontado. Jesus foi confrontado em tudo. Confrontado o tempo todo, confrontado no dia 1, confrontado no dia 2, na noite do dia 1, na noite do dia 2, e assim todos os dias. Você imagina o que é algo na sua cabeça dizendo: vamos, mais rápido, vamos, eu quero que você faça, você tem que fazer, olha, a gente tem vontade de ficar louco, e Jesus ficou ali, diabo na cabeça dele, lutando com ele, lutando em todas as fraquezas humanas. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Tudo o que você tem de luta humana, emocional, sentimental, espiritual e física, Jesus teve ao mesmo tempo, mas ele aceitou o confronto. O Espírito Santo diz: vou te levar para o deserto, e lá vou levar você para uma briga muito grande com o diabo, e lá você não vai comer e não vai beber, e lá você vai ser submetido às piores coisas possíveis que um ser humano pode passar. Vamos. Jesus disse: vamos. Não fugiu do confronto, e só após ele passar por esse confronto, ele pôde
começar o seu ministério. Aí os milagres começam. Milagres começam para aqueles que são aprovados no confronto. Eu imagino que o inferno desceu inteiro, em peso contra Jesus, ali no deserto. O segundo confronto que Jesus teve foi um que ele não enfrentou no primeiro confronto. Jesus estava no Getsêmani e pede ao Pai para livrá-lo do confronto que viria com a dor e com a morte. Mas o Pai responde para ele: não posso fazer isso, filho. Mateus 26, 37, 42, Jesus encerra. Ele começa seu ministério num confronto e encerra no último confronto. E levando consigo Pedro e os seus 2 discípulos e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem por uma hora você pôde vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E a Bíblia diz que ele suou sangue de tanta opressão e desespero. Que confronto! Seu ministério começa com um confronto e termina com um confronto. E como ele venceu o confronto? Deus entrega o nome que está acima de todo nome para Jesus, para que diante de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, porque Deus entrega tudo isso para ele, porque ele é o vencedor. Ele venceu os confrontos que lhe foram colocados na jornada. Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, não há vitória sem confronto. Não será diferente conosco, meus irmãos. O Evangelho não é um Evangelho triunfalista, ele é um Evangelho triunfante. Triunfante significa aquele que vence na batalha. Triunfalista é aquele que vai vencer de qualquer jeito. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Ei, não vai. Preciso dizer algo para você. Seria muito bom poder dizer: vai ficar tudo bem. Mas eu quero dizer, se você é uma pessoa que não ora, não tem como ficar tudo bem. Se você é uma pessoa que não lê a palavra, não tem como ficar tudo bem. Se você é uma pessoa que não se coloca no confronto, não tem como ficar tudo bem. É mentira dizer que Deus, por amar você e por me amar, fará com que as coisas fiquem tudo bem, só porque Ele olhou para a gente e falou: coisinha mais linda do Pai. Não vai rolar, irmãos. Não vai rolar. Obedeça ao Senhor em tudo. Aceite o confronto. Se dobre aos pés da cruz. Porque senão, como nós vamos chegar no destino se a gente está perdendo na jornada? O Salmo 23 é um salmo que todo mundo gosta de ler, que algumas pessoas colocam aberto na estante, né? Põe para mim o Salmo 23, querido. Eu acho que eu nem passei para você, mas é interessante a gente ler ele, é pequeno e inteiro.
Quem que não gosta dessa parte? Eu já vi ímpio falando isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos lá? Me faz repousar em pastos verdejantes. Eu acho que não terminei o segundo, terminei? Leva-me para junto de águas de descanso. Não tem nada de ruim aqui, hein? Vamos para o 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A coisa está muito bonita. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não, por que ele mudou de conversa? Por que ele mudou de assunto? Estava indo tão bem. Será que Deus se equivocou? Ele está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora ele vem dizendo que a vara e o cajado vai me dar consolo. A vara e o cajado. Você sabe o que a Bíblia fala da vara, irmãos? Que a vara tem que ser aplicado, que o pai que ama usa a vara no seu filho para disciplinar. Você sabe para que o pastor usa o cajado? Além de segurar ele no caminho, para quebrar a perna da ovelha. O salmista está dizendo: a vara que me bate e o cajado que quebra a minha perna traz para mim consolo. Traz para mim consolo. Então todo o resto do salmo começa a ser aplicado, porque no começo e no final depende tudo daquilo que está no meio. A gente gosta muito da parte que o Senhor é meu pastor, mas a gente não entende direito o que é a vara e o cajado. A vara é dor, o cajado é perna quebrada. Nós só chegaremos ao nosso destino se formos provados e aprovados na jornada. E eu termino Tiago capítulo 1 versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, no qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse versículo 12 define os 2 domingos que ministramos para os irmãos. Ele diz que se você, na provação, durante a jornada, na provação, for aprovado, o destino é certo, porque Deus preparou o destino para quem? Deus preparou o céu para todo mundo. Não, Deus não preparou o céu para todo mundo. Ele gostaria que todos fossem, mas o céu é para quem é provado e aprovado. Vamos ficar de pé.